Graça e paz a todos, amém. Pastora Mari aqui falando. Amados, na madrugada de ontem, no dia 15 de junho de 2020, fui levada em espírito sobre uma cidade, um lugar. E nessa cidade, era extraído nesse local petróleo e derivados de petróleo. Amados, e o que eu via, fui levada em espírito em uma parte alta da cidade, um pouco mais distante do local aonde estava acontecendo um desmoronamento. Aquela cidade, uma parte daquela cidade, ela estava toda desmoronando, a terra se abaixando. Eu olhei as casas estavam afundando, é como se fosse, por exemplo, aqueles prédios que já estão bem velhos, aqueles prédios que estão bem antigos, que como é que fala? Eles, eles derrubam, né? Aqueles prédios que de repente, assim, em questão de segundos, você não vê nada, né? Foi isso. Como se fosse naqueles filmes, sabe? Quando eles explodem aquelas casas, aqueles lugares assim, mas não tinha fogo, tá? A terra ia consumindo aquelas casas, a terra ia consumindo aqueles prédios, tá? Eu olhava assim, prédios enormes, eles desapareciam simplesmente, né? E a água vinha e cobria, né? E parte daquela cidade, eu vi, né, que havia lugares, havia locais que tinha sido fechada, casas, por exemplo, estava abandonada porque tinha sido fechada, tinha sido lacrado, né, para não ter, para as pessoas não entrarem, né? Para as pessoas não morar naquele local. Então, isso me faz entender que ninguém me disse nada, tá? Eu só fui levada ali em espírito nesse lugar, tá? Ninguém falou nada comigo, anjo não falou comigo, eu não ouvi Deus falando nada comigo, tá? Então, eu simplesmente fui ali e presenciei tudo isso, tá? Aí, como eu estava dizendo para vocês, algumas casas, né? Algumas casas estavam lacradas, fechadas, que tinham fechado com as paredes de tijolo, as portas de tijolo, né? Parte desses lugares, né, não tinha pessoas morando, parte, né, mas tinha outra parte que era uma parte mais pobre, que era como se fosse a comunidade, a favela mesmo, sabe? Assim, tipo, a comunidade. E na comunidade as pessoas estavam morando normalmente, entende? Então, assim, mas na hora que a água veio, que as casas começou a desaparecer,
a desmoronar toda, sumir tudo, a comunidade também fazia parte, né? Uma parte da cidade, uma parte que era na parte baixa, ela desaparecia, simplesmente. Eu vi as casas sumindo, em questão de segundos, em segundos, que eu olhava assim, e eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu só falava, meu Deus, meu Deus, tenha misericórdia, né? E você via as pessoas tentando sair, tentando fugir, mas não dava tempo, tá? Era muito rápido. E eu senti uma dor tão grande no meu coração, senti uma dor tão grande na minha alma, né? Muito grande mesmo. Então, eu digo para vocês, eu peço a vocês, igreja, orem, despertem para orar, despertem para buscar a Deus. O Senhor, Ele não me falou onde será que vai acontecer isso, onde iria acontecer isso. Deus não me disse, eu só vi, tá? Eu fui levada ali, eu estava ali em espírito, tá? Mas Deus não me disse o dia, Deus também não me disse onde é essa cidade. Então, mas naquele momento ali, Deus me fez saber que naquela cidade havia extração de petróleo e havia extração de derivados de petróleo, tá? Extraíram, tá? Minérios, matérias, né? Matérias-primas, eu não entendo nada disso, tá? Mas era um local onde havia sido extraído, tá? Petróleo, onde se extraía petróleo, derivados de petróleo, matérias-primas ali de debaixo da terra. Então, igreja, esteja orando pelo Brasil, esteja orando pela cidade que você mora, esteja orando a sua oração. A palavra de Deus diz, tá? Que a oração de um justo pode tudo em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. E a Bíblia nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Aquele que me fortalece é Cristo Jesus. Amém? É Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor, Ele pode trazer o livramento, Ele pode livrar as nossas vidas, Ele pode livrar as pessoas dessa cidade de uma grande catástrofe. Aleluia. Eu peço a vocês, igreja, se coloquem em intercessão, intercedam pelo Brasil, interceda pelas nações, interceda pelos jovens, pelas crianças, interceda, amém? Louvado seja Deus pela humanidade. Que Deus venha ter misericórdia, que Deus venha cobrir cada um de nós com seu amor. Amém? Louvado seja Deus. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Estejam em oração. Clame a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, eu vou estar orando e eu conto com vocês, eu convoco todos vocês. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que ora, que intercede pelo Brasil, que intercede pelas nações. Amém? Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.